Oi, pessoal. Tô de volta então para dar continuidade àquele roteiro que eu tô apresentando para vocês de avaliação dos projetos de pesquisa, né, com os critérios, né? A gente já viu os critérios para a introdução e os objetivos. E agora nós vamos passar para a seção do método, ok? É muito importante vocês prestarem atenção que eu não uso o termo metodologia. Por quê? Metodologia significa o estudo do método. E não é isso, quando você faz um estudo científico e você vai descrevê-lo nessa seção, você não vai descrever a metodologia, você vai descrever o método. Então, o termo correto é método. É esse termo que também está no guia que eu apresentei para vocês, de elaboração dos projetos. E, portanto, vocês têm que prestar atenção, porque eu já identifiquei estudos de vocês, né, trabalhos de vocês, em que muitos de vocês estão escrevendo metodologia, ok? Então, isso também é incorreto. Você mesmo pode corrigir. Perfeito? E aí, olha só. Eu vou apresentar, então, que, veja, esse mesmo roteiro que eu acabei de descrever para revisão, para pesquisa empírica de campo, ele é idêntico quando chega na revisão de literatura, em que também eu coloco aqui, ó lá, o título, o resumo, a introdução e o objetivo, né? Porque este aqui é o checklist da revisão de literatura. Então, até esse momento, eles são idênticos, tá? As mesmas questões para o título, as mesmas questões para o resumo, as mesmas questões para a introdução e para os objetivos, ok? O que vai mudar de um para outro? É a descrição do método. Então, eu vou descrever primeiro o método no estudo empírico. Vocês vão ter anexados na plataforma os dois checklists, e você vai usar de acordo com o método que você pretende fazer a pesquisa, tá? Cada um vai selecionar lá o seu checklist, ou de pesquisa de campo ou de revisão de literatura, ok? Bom, na pesquisa de campo, o que vocês têm que descrever? Então, que eu vou avaliar, tem a descrição da população do estudo, dos critérios de inclusão e exclusão dos participantes, tem a descrição do tipo e do tamanho da amostra. Além disso, tem a descrição de como as variáveis, quais são as variáveis de estudo e como elas vão ser mensuradas, que instrumento que vai ser utilizado para ela ser mensurada. Tá? Como eu já disse em aulas anteriores, existem hoje muitos instrumentos do tipo questionário que estão validados na literatura científica. Então, dependendo do estudo que o aluno vai fazer, ele deve buscar esses instrumentos, principalmente quando ele lê artigos que apresentam esses instrumentos. Aí ele pode utilizar esses mesmos instrumentos que estão lá descritos por aquele pesquisador que publicou o artigo. Muitos desses instrumentos, na verdade, o ideal para você utilizar é você escrever para o pesquisador, que você encontra o endereço de e-mail dele na própria publicação, e você deve escrever um e-mail e solicitar a autorização. Os pesquisadores costumam ceder essa autorização livremente, sem nenhum custo. Então, isso é algo muito simples e muito fácil de ser feito, ok?
Bom, além disso, quem está fazendo pesquisa de campo tem que descrever os procedimentos de coleta de dados. Então, como que os dados vão ser coletados? Você vai enviar e-mail você vai enviar, o questionário pela internet. Nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, a melhor forma de fazer a pesquisa é realmente enviar instrumento pela internet, tá? Pelo procedimento do Google Forms. Existe também a necessidade de se descrever as considerações éticas, não é? Que garantem os direitos dos participantes. Então, tem a descrição disso. O termo de consentimento, ele tem que estar pronto. Então, quando vocês apresentarem aí para mim a versão final do projeto, né, que na verdade já estamos marcados, estipulados para o dia 25 de maio. Esse vai ser o momento que esse vai ser o limite que você vai ter de publicar lá na plataforma Google Classroom o projeto na versão final, ok? E aí, nesse momento que você vai apresentar a versão final, você tem que apresentar o questionário que você vai utilizar e o termo de consentimento, a documentação que o Comitê de Ética exige para que o projeto seja submetido à plataforma Brasil, não é? E para que ele seja submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa, ok? Então, tudo isso tem que estar descrito no projeto, tá? Isso para a pesquisa de campo, como eu disse, né? E a pesquisa de revisão de literatura? O que muda? Muda tudo no método. Então, aí você não vai apresentar nada disso que eu falei. Que você vai apresentar? A descrição do tipo de revisão. Que tipo de revisão você vai fazer? Como eu disse, existem vários. Eu apresentei uma, que é a mais fácil, mas dependendo do orientador, o orientador pode querer que você descreva outro tipo. Então, aí você vai explicar isso aí. Aí, você descreveu o local de busca das referências de forma adequada? Lembra que eu falei que BVS, portal BVS, não é base de dados, tá? Então, nesse momento, eu quero que você apresente o local de busca como as bases de dados que você usou para levantar os artigos que você vai analisar para a sua revisão. Outra coisa importante, você tem que descrever não só os descritores de forma separada, mas sim a combinação deles, isso é, as estratégias de busca que você utilizou para fazer a busca dos artigos científicos, né? Conforme eu já expliquei em aulas anteriores. E o mais importante, você tem que descrever de forma detalhada a maneira como você selecionou os artigos de pesquisa. Então, volto a falar. O que é esse detalhado? Não é de maneira nenhuma você só apresentar assim, inicialmente foram identificados 5.000 trabalhos e desses foram selecionados 15. Não é dessa forma que se faz. Então, 5.000 trabalhos, aí, depois dos filtros que você colocou, quantos restaram? E daí, depois que você leu os títulos, e depois que você leu os resumos. Lembra que eu fiz uma aula mostrando como isso pode ser feito, apresentando estudos científicos que fazem isso.
Então, tem que ter esse detalhamento do processo. E o detalhamento não é só número inicial e número final. É o número passo a passo, tá? Você tem que descrever isso na forma de tabela ou de fluxograma. O ideal, como eu mostrei em aula anterior, é até na forma de um fluxograma, que fica até mais claro. E o número final tem que ser de 15 referências. Lembra que eu disse que se você não conseguir identificar 15 referências no portal da BVS, identificar, por exemplo, só 10, você pode tentar completar esse valor, esse número, né? Buscando algumas referências de maneira livre no Google Acadêmico. Então, tudo isso tem que estar muito bem descrito no seu projeto, tá? E assim como também a análise, os procedimentos que serão feitos para analisar essas referências. Então, volto a falar, não é para você descrever a análise, né? Eu até coloquei exemplos de artigos que tem lá como que devem ser feita essa análise, que tem uma apresentação dos quadros, né? De como os artigos vão ser analisados, um resumo disso, mas esse não é o momento de você apresentar o quadro, porque você não está fazendo ainda a parte de análise dos estudos. Essa parte você vai fazer como um trabalho da próxima disciplina do próximo semestre, que é a disciplina de produção. Então, quem apresentar no projeto está fazendo de maneira errada. E eu vi aluno na versão parcial que apresentou isso. Eu volto a falar, como eu já disse em vídeos anteriores. Não é para apresentar quadro, resumo no projeto. Ok? Prestem muita atenção nisso, tá? Outro tópico importante, que aí agora vale para qualquer tipo de pesquisa, é seguir a formatação do guia de orientações que eu dei para vocês, do guia de elaboração dos trabalhos que eu dei para vocês, tá? Então, lá tem uma formatação padronizada, tem um modelo de estrutura padronizado. Nesse momento, eu não posso aceitar, se eu já padronizei lá atrás, como que você tem que apresentar, eu não posso aceitar um trabalho que não seguiu essa orientação da mesma forma que um que seguiu. Aquele que seguiu vai ter a nota completa no item formatação, como vocês estão vendo aí, que vale de 0 a 2. Aquele que não seguiu vai ter uma nota menor. Ah, mas eu segui um modelo que foi apresentado pelo meu orientador, etc, etc. Você tem que adequar o modelo que o orientador te deu a esse modelo que eu apresentei, ok? Porque se eu estou dando um padrão para vocês, é para vocês seguirem esse padrão. É o que vale para essa disciplina, tá? Eu não posso aceitar que o aluno siga vários padrões, senão vai virar muita confusão e fica muito difícil de avaliar também, né? Porque daí o outro que também não seguiu mais ou menos o meu padrão vai dizer, ué, você aceitou o do fulano que seguiu o padrão do orientador e o meu você não pode aceitar? Então fica muito difícil de avaliar assim, ok? Então volto a falar, adequem o trabalho à estrutura que foi apresentada no guia de elaboração que eu fiz para vocês, tá? Outro ponto importante e que vale para também os dois tipos de projetos, revisão de literatura e pesquisa de campo, é o número, né? São as referências. Elas são abrangentes, está num número suficiente, elas são atuais. Elas estão no formato Vancouver, que também está faltando aqui, eu vou incluir antes de postar para vocês. Tudo isso aí também vai ser avaliado, né? E se não estiver em formato Vancouver,
tem uma nota diferente do aluno que apresentou no formato Vancouver. Ah, mas como que eu faço no formato Vancouver? Tem lá no guia que eu apresentei para vocês um gerador de referências Vancouver que faz isso automaticamente, que você busca esse gerador na internet. Para isso você tem que ler o guia e identificar lá no guia onde é que está isso e buscar na internet para te ajudar, tá bom? Bom, então eu vou finalizando, né, a aula de hoje e também do semestre, me despedindo aqui de vocês e torcendo para que todos consigam desenvolver da melhor maneira este trabalho, tá? A única atividade que a gente vai ter então essa semana é vocês postarem o projeto final de vocês até o dia 25. Eu vou abrir uma pasta lá no Classroom só para postagem dos projetos na versão final, ok? Prestem atenção para postar no lugar certo. E boa sorte e nos vemos na próxima aula do dia 18, né, em que eu estarei também discutindo, né, corrigindo com vocês os exercícios de ED da disciplina de PTCI, ok? Não desanimem, né, com tudo isso que eu apresentei. Boa sorte, bons trabalhos e até a nossa próxima aula juntos. E continuo aqui torcendo por todos vocês e que vai dar tudo certo no final desse semestre. Vocês todos vão sair vitoriosos. Assim eu espero. Tchau, tchau.